Senhoras e senhores da nossa casa, Grupo Espírita André Luiz, recebam o meu abraço fraterno. Hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, itens 7, 8, 9 e 10. Então, nós vamos tratar do não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, sobre a perspectiva dessa questão da iluminação, né? Então, provavelmente já estudaram, já foi falado isso antes, né? Que a ideia de que o Mateus, no versículo 5, capítulo 15, item 15, capítulo 5, item 15, ele diz o seguinte: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia, a lamparina, né? E se coloca debaixo do alqueire, que seria um recipiente, mais simploriamente falando, que guardava o óleo para abastecer a candeia. Então, essa lâmpada, essa luz acesa, essa chama, para que se faça luz no ambiente, é necessário que ela fique sobre o alqueire, e não debaixo. E então a ideia de que esse velador, essa vela, essa lamparina, então ilumine toda a casa. Então, mais à frente, ainda se fala que ninguém acendendo uma candeia a cobre com um vaso ou põe debaixo da cama, mas põe-na no velador para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se vir à luz. Então, o que a gente mais vai falar aqui é a questão da luz, no sentido da autoiluminação, mas a partir do princípio dos conhecimentos espirituais, a partir desse saber, não é? Dessa claridade que o conhecimento traz, e como fazemos com esse conhecimento para que ele se transforme, não é? Que eles não fiquem oculto para aqueles que sabem e de modo egoísta não se difunda, né? Porque, com o semelhante, uma vez que também esse é o nosso compromisso. Esses pequenos estudos que fazemos é justamente colocar, né, a luz, né, por sobre o alqueire. É para que nós possamos cada dia levar a luz do conhecimento, do entendimento, dos ensinos do cristianismo. Nós acreditamos que a doutrina espírita ela vem como a terceira revelação, então nós vamos aprimorando e abrindo esse olhar, né, para o conhecimento. Os espíritos vieram trazer notícias para nós, porque, na verdade, essa candeia sobre o alqueire quer dizer que nós não devemos ocultar as verdades para dominar o povo, não é? Isso não é um saber como no pretérito, que as missas eram celebradas em latim e o celebrante de costas para o público, denotando, por exemplo, um conhecimento, né, uma certa superioridade do saber que o povo não detinha. Então era uma espécie de rito, né? As pessoas seguiam aqueles ritos, era um dogma também, né? Então, na verdade, não ocultar essa verdade para dominar o povo, mas também revestir, e nem revestir isso tudo de mistérios e dogmas, porque isso também não nos ajuda. Outro aspecto ainda dessa clareza, dessa luz, né, do que o conhecimento vem trazer para que a gente possa, na verdade, conhecer a lei, é preciso que a gente use a razão, a luz da razão, né? Na verdade, Deus nos deu inteligência
para que a gente possa compreender as coisas do céu e da terra de acordo com esse grau de conhecimento, de acordo com a busca, de acordo com a nossa encarnação, com a trajetória nossa, com o nosso atravessar nas existências, não é? Nossa vida ao longo das nossas vidas, da nossa vida, que a vida é única. Não colocar a luz sobre o alqueire é especialmente quando o homem raciocina sobre a sua fé. As verdades são reveladas gradualmente à proporção que a humanidade vai se mostrando amadurecida para receber a obrigação, e aí ter essa obrigação de revelar tudo a todos. Quando não há nada de secreto, né? Que não venha a ser conhecido, e a gente viu isso nas palavras do evangelista Mateus. Na verdade, nós vamos conhecer todos os mistérios, né? Nós vamos poder conhecer todos os mistérios, mas nós ainda estamos num plano de provas e expiações. A espiritualidade já vem dar notícias para nós que quando chegarmos ao tempo da regeneração, nós estaremos mais hábeis a compreender as leis divinas. Essa que é a realidade. Muitas dos nossos ainda limites estão basicamente ligados a essa nossa limitação. Também o Evangelho fala sobre a questão da semeadura das verdades, né? Então, cada coisa vai ter que vir ao seu tempo e à sua época, não é? Nós, à medida que fomos estudando, compreendendo a doutrina, vejam que a espiritualidade vai nos trazendo notícias. Nós vamos, inclusive, compreendendo essas relações com o mundo espiritual, com o plano espiritual, que é uma coisa, que é uma relação muito pessoal, muito particular, mas que precisam estar fundadas em estudos, em conhecimento, estudos de grupo, estudos sistematizados, para que nós, então, que seguimos a codificação, nós seguimos roteiros, né? Há roteiros, há método para que a gente estude, inclusive, a mediunidade, não é? Então, o livro dos médiuns tem toda uma metodologia para esse trabalho. Então, tudo a seu tempo. A doutrina também foi codificada por partes, não é? Então, o primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, que é um resumo de toda a doutrina, e depois ele vai sendo explicado com as obras Céu e Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese. Então, a doutrina, o Kardec foi desmembrando esses conhecimentos para definitivamente compreendermos melhor, né? Então, foi num passo a passo, com muita pesquisa, com muito estudo, com muita experiência, com muita seriedade. Então, a doutrina, ela vem lançar a sua luz sobre uma porção de pontos que, para a humanidade àquele tempo, ainda estavam obscuros, né? Mas isso foi feito e é feito, né, quanto à divulgação, quanto os grupos de estudo, com prudência, de modo gradual, e outras serão reveladas no futuro, né? Então, nós sabemos que o mundo de regeneração está por vir, mas ainda, por ele não ter chegado, nós ainda estamos nessa obscuridade. Ainda tem coisas que não nos é dado saber, porque não estamos preparados para tal. Então, com essas orientações que já temos, já podemos alçar muitos voos a caminho da luz, para que essa luz se faça, para que a gente se ilumine,
para que a gente, todos nós, possamos nos revelar através das nossas ações, dos nossos atos, dos nossos pensamentos e atos, né, e palavras e etc. Como nós vamos proceder nessa coletividade à medida que vamos nos iluminando. Isso se reverbera em todo o ambiente no qual estamos inseridos. E é esse o grande objetivo. Espíritas, amai-vos e instruí-vos, é uma máxima que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é necessário. O amor é o grande fundamento, mas sem o conhecimento nós não avançamos. Para que a gente possa entender, falamos antes sobre a fé raciocinada e etc. Então é necessário que, para que possamos compreender essas revelações, né? Esses pontos que vão sendo aclarados, é preciso que a gente esteja preparado, porque antes não estávamos. O Evangelho fala que nós nos assustaríamos ao receber essas notícias, porque não estávamos preparados. E isso seria prejudicial, né, essa propagação dessa forma, porque a sociedade também não estava preparada. A doutrina não possui mistérios reservados aos privilegiados. Então, não há hierarquia, entre nós. O que há são responsabilidades, assunção de compromissos e responsabilidades de acordo com o livre-arbítrio e o preparo de cada pessoa, né? Então, quem está dirigindo uma grande casa como o André Luiz tem uma responsabilidade enorme. Essas pessoas chegam até essa casa com tanta responsabilidade porque estão preparadas para conduzir esses estudos, e há roteiros para isso, né? Há regras para isso, mas as pessoas, para assumir essa responsabilidade, elas precisam estar preparadas e amar muito. A doutrina também, ela fala para nós todo o tempo dessa questão da evolução, né? Do nosso trabalho para evoluir. Como temos que trabalhar em nós as nossas grandes possibilidades, os nossos talentos, e burilar mesmo ainda as nossas limitações, né? Tratar delas, cuidar muito bem delas. Então, cada coisa ela deve vir oportunamente. Cada ideia, né, há um tempo de amadurecer para poder se propagar. Então, quando Jesus fala que, lá em Mateus, né, que os apóstolos, para levar a verdade, eles não deveriam ir aos gentios, nem entre as cidades dos samaritanos. Mandou pregar a muitos, né? E aí nós vamos nos reportar aqui a questão 619 do Livro dos Espíritos, que pergunta o seguinte: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem a sua lei? E os Espíritos respondem a Kardec: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então está dizendo, né, que a justiça das encarnações, né, que é uma consequência desse princípio, dizendo que com a inteligência mais desenvolvida nós vamos poder compreender melhor o que é o bem e o que é o mal. E se numa só existência tudo se devesse ficar ultimado, qual seria a sorte, né, de tantos milhões de seres que morrem todos os dias embrutecidos ainda com as suas limitações, ainda na ignorância. Então essa é também um desvendar de possibilidades, quando abriu-se a possibilidade de entendermos que somos anteriores ao berço e posteriores ao túmulo. Então há possibilidades de renovação, de transformação e de busca da iluminação ao longo das existências.
porque a vida é única. Tem uma outra questão que é a 627. O Kardec pergunta: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E aí a resposta do Jesus empregava a miúde na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e lugares. Faz-se necessário agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo, clara para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que a praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos de todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. Então, o ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com razão. Então, olha só o que o Livro dos Espíritos vem dizer para nós, né? Que essa ideia, né, de explicar para quem está pronto para ouvir, não é? E quando o Mateus fala que Jesus dissera não ir aos gentios e nem às cidades dos samaritanos, nós vamos falar por quê, né? Nós estamos falando dessa possibilidade de que a luz tem que estar está acima do alqueire, que a luz ela tem que clarear todo o ambiente. Então, a luz do conhecimento, a luz do amor tem que estar sendo esparzida pelos ambientes, pelos corações e mentes. E aí vamos falar dessa ideia dos gentios. Então, o que está dito nesse item é que as vistas, né, do povo naquela época, né, não estava circunscrita ao povo judeu, mas que abrange toda a humanidade. Não era só para eles, né? Não se dirigiam aos pagãos, porque não desprezou essa conversão deles, mas que eles não teriam ainda condições, porque se ele desprezasse os pagãos, ele não estaria sendo caridoso, né? Mas a hora deles chegaria. É isso que o Evangelho quer dizer. Então, os judeus aceitavam a unicidade de Deus, o Deus único. Então, eles esperavam o Messias. Estavam preparados por Moisés e os profetas para receberem a palavra. Então, a gente está falando de graus de entendimento. E entre os pagãos faltava a base, estava tudo por fazer ainda, né? Os apóstolos não se achavam, né, suficientemente esclarecidos para realizar essa tarefa, né? Então, ide as ovelhas desgarradas de Israel, semear em terreno já preparado. Isso que é a orientação de Jesus. A gente está falando desses graus, onde a semente vai estar, né? Onde a luz vai se esparzir, onde o conhecimento vai dar continuidade, né? Vai ser dada continuidade a ele. Então, essa conversão dos gentios viria ao seu tempo. Mais tarde, os apóstolos foram plantar a cruz no centro do paganismo. Então, chegou a hora de todos, né? O nosso esclarecimento, né? Aplicando-se aos adeptos da doutrina e aos seus divulgadores, o Evangelho fala disso, do Espiritismo, os incrédulos, aí eles falam que tem os divulgadores, né? E aos adeptos, o que eles vão encontrar? Eles vão encontrar incrédulos sistemáticos, obstinados zombadores e adversários interessados, como os gentios foram para os apóstolos.
Então, vamos achar isso. Agora, a doutrina vai nos chamar para levar essa luz, né, a quem vai divulgar, né, e a quem vai aderir, né, a quem segue, né, a quem segue a doutrina. E aí, o Evangelho tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que diz assim: por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? E os Espíritos respondem para Kardec: importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhes são dadas. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam um mistério para os que, aos seus olhos, eram tidos como profanos. Pelo que conheceis das leis que regem estes fenômenos, deveis compreender que estes indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas dentro de um conjunto equívoco e, na maioria dos casos, emblemáticos. Entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germes de grandes verdades que se pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento. Então, o que está dito aqui? O Espiritismo dá esse esclarecimento, alinha-nos com essas revelações, essas interpretações. O Evangelho, nosso Evangelho, que nós somos também seguidores do Cristo, Evangelho segundo o Espiritismo. Então, como à luz da doutrina espírita, como interpretamos, porque já estamos em outro tempo, né? Mas não significa que nós nos sintamos superiores, nem nos achemos aqui, como a resposta dos Espíritos para a pergunta 628, achar que quem não adere, né, quem não é adepto da doutrina espírita, nós possamos achar que essas pessoas sejam profanas. Não há absolutamente nenhuma pretensão nesse sentido, porque isso vai de encontro aos princípios do amor e da fraternidade. Muito bem. Dizem aqui também os Espíritos no Evangelho que os adeptos da doutrina espírita e os seus divulgadores, eles vão procurar prosélitos. Nós não fazemos proselitismo, que é buscar adeptos de qualquer maneira. Na verdade, os adeptos, os que aderiram a essas ideias, são as pessoas de boa vontade. Nós precisamos acolhê-las, né? E nós também, né? Que vamos continuar estudando e sendo acolhidos pelos nossos companheiros que já estudaram um pouco mais, que estão mais preparados, né? Então, procurar esses adeptos, esses que aderiram a esses princípios, essas pessoas de boa vontade, as pessoas que desejam a luz, elas que já têm imanente em si esse germe fecundo, né, da fé, do desejo de se autoconhecer, do desejo de amar, do desejo de procurar respostas para as suas dores, ou se colocar nas trincheiras do Cristo para servir, amar e progredir. E dizem os Espíritos que essas pessoas são em grande número e que nós não devemos perder tempo. Então, todos nós temos esse compromisso, né? Agora, também não podemos perder tempo com aqueles que se recusam a entender, né? E aí, a preço desse orgulho, né? Então, quanto mais ele valoriza esse chamado, né? Quanto mais ele se coloca com exigências e restrições,
é livre-arbítrio, então ele decidirá quando ele vai querer, ou se ele vai procurar ou buscar um outro caminho, né? Não importa. Na verdade, mais vale, segundo o Evangelho, abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente do que a um que se compraz na obscuridade. É uma metáfora muito interessante, né? Ainda falando sobre essa luz, né, que tem que ficar acima do alqueire, é que deixar aqueles que não querem, né, que ainda insistem em permanecer com o seu livre-arbítrio e com a sua opção, deixar que segundo o Evangelho diz assim, deixar aqueles em paz. Não quer dizer que é para tratar com indiferença, mas tratar com as boas relações, né? Ter habilidade nesses relacionamentos. Porque, segundo o Evangelho, a vez de cada um vai chegar, não é? E quando eles se renderem à opinião geral, né? Então, todo mundo ama, todo mundo está pacificado, então eu vou aderir a essa ideia aí, porque quem sabe eu não me sinto melhor. Então, dizem os espíritos sobre as ideias, né, que elas são como sementes. Não germinam fora da própria estação e em terreno que não esteja propício e preparado. Não germinam. Então, é atirar semente em solo árido, né? Tem que ter cuidado com isso. É melhor esperar o tempo próprio, cultivar primeiro as que estão em condições e evitar perder as outras por precipitação. Muito interessante isso. E faz me lembrar o seu altivo, lá do Leon Denis, não é? Ele uma vez contou na nossa casa Seara Fraterna, uma experiência que ele teve com um colega de trabalho, que esse colega de trabalho, ele reclamava muito da vida, vivia, e os colegas evitavam ele na hora do almoço. Então, ele sempre sentava com seu altivo, aí um dia ele começou a reclamar de dor e não sei o que ele estava assim, que ele estava chateado, que ele estava não sei o que. Então, ele disse assim, olha, eu vou te dar aqui um convite para você ir num centro espírita lá que eu frequento e você vai ficar um tempo lá fazendo uma preparação e vai tomar passe. Vai escutar o atendimento fraterno, vai tomar passe. E aí, depois eles se aposentaram, nunca mais se viram. Então, passado um tempo, quando ele entra na casa, ele vê esse colega em espírito na porta do centro espírita, mas já do lado de dentro. E ele então se dirige ao colega e diz assim, ô fulano, você está aqui há muito tempo, você que não me vê. Mas é que eu morri, sabe? E quando eu morri, foi lá na Avenida Brasil, eu me lembrei do que você, daquele pessoal lá daqui do centro, que me contou que a gente não morre, etc, etc. Mas eu cheguei morto de cansado aqui, porque eu vim andando de lá até aqui. Então, e eles começaram a conversar e etc. E todo dia ele ficava lá e um dia seu tio disse a ele, olha, agora está na hora de você seguir, não é? Não vai ficar aqui todo o tempo, vai ter outras coisas para você fazer e tal. Ele, você não vai querer... Eu estou muito bem, você me fez um bem enorme, eu compreendi tudo isso, mas me deixa aqui que eu quero continuar assistindo as palestras e tal. Fechando parênteses, a história ainda é mais comprida que isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que quando foi dito que a gente não perde tempo com quem não quer, mas também a gente não pode perder tempo com as oportunidades de acolher. Esse é um grande exemplo em que a pessoa recebeu uma luz e
aquilo ficou imanente nele. Ele recebeu uma orientação, uma instrução, um conhecimento, um alívio, não é, para as suas dores daquele tempo. Só que quando chegou a hora que ele passou para o plano espiritual, ele se lembrou, então foi útil, né? Olha que coisa incrível, né? Que ele recebeu essa luz do entendimento, a luz da coragem, baseado num conhecimento que a Casa Espírita Leon Denis passou para ele durante o tempo, e ele continuava recebendo depois que desencarnou e passou a frequentar o centro em espírito. Muito bem, e aí é a ideia, ele não se tornou espírita propriamente, né? Ele não aderiu a frequentar, ele recebeu o tratamento e seguiu o caminho dele, mas a parte que ele passou por lá foi útil a ele, né? Então nós não podemos nos omitir nunca em lugar algum. Quando o Jesus diz, vós sois a luz do mundo, ou brilhe vossa luz, é uma palavra de ordem que Jesus nos dá, porque está nos intimando, né? Mandando, no imperativo, brilhe vossa luz. Eis que essa palavra enérgica e suave ao mesmo tempo, para aqueles que herdaram o patrimônio do Evangelho, não é? E que Jesus trouxe à luz de um grande sacrifício de sua parte, e com essa ternura e com essa angelitude, ele vai nos sugerindo amorosamente e dizendo para nós, para o nosso benefício, que nós temos luz, nós somos iluminados e que nós não podemos deixar essa luz debaixo do alqueire, que a nossa luz tem que brilhar, mas não é nesse sentido da vaidade, do orgulho e da prepotência. A luz ela irradia, ela é natural, não é? Ela esparze. Ela escuta o colega que está reclamando no trabalho, né? Ela é paciente, ela é bondosa, como o amor também definido por Paulo. Então o interesse dele é que nós, os discípulos, seus discípulos, nós os seguidores de qualquer tempo, que a gente se enobreça por meio de uma existência moralizada, esclarecida e fraterna. Quando Jesus fala, brilhe a vossa luz, né? Nos encorajando para que a gente entenda de que eu tenho luz e não posso esconder, porque nós temos que lembrar do azeite, não é? Em um momento fundamental para que a luz se faça no candeeiro, né? Para que se faça a luz naquela casa, é preciso ter azeite. E o azeite é um recurso que nós precisamos ter para a nossa própria vida. Então, qual é o azeite, né? Qual é o combustível que nós temos que ter? Quais são esses recursos que nós precisamos ter para que nossa luz brilhe, para que se faça luz em nós, para que possamos aderir, estar em permanente fluxo com a luz? Na verdade, são os nossos pensamentos, são as nossas palavras, as nossas ações, os nossos hábitos, as nossas leituras, os nossos estudos, né? Essa busca que nós fazemos, né? Tudo que estamos consumindo para produzir luz para nós e para o próximo. Ou estamos com a candeia acesa e escondendo debaixo do alqueire? Essa é a pergunta, né? O que nós estamos fazendo com isso? Porque Jesus todo o tempo fala de luz em seu evangelho. Ele diz que eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, em muitas palavras, usa a luz, pois ela não se faz, na verdade, pois sem ela não se faz nada. Então, nós vamos ficar parados na nossa
no nosso desenvolvimento, né, no nosso progresso, nós vamos ficar parados se nós não buscarmos a iluminação. Como a Joana de Anjos fala, autoconhecimento, né? Se a gente não buscar esse entendimento que faz com que nós precisamos envolver, né, nos comprometer com esses ensinos, porque está chegando a hora. Quem de nós pode ser apóstolo para difundir a palavra de Deus? Quem está pronto para expandir essa luz pelas parábolas, né? Quem pode, nesse momento, estar a serviço desse amor, desse movimento de informação, consolo, porque, na verdade, nós estamos falando da missão da doutrina para divulgação e autoconhecimento e adesão nossa e daqueles outros, de todos os outros que estão à nossa volta, mas nós, à medida que estamos buscando essa luz, nós estamos nos libertando, iluminando, colocando luz no nosso apego, nas nossas paixões, no nosso egoísmo, no nosso orgulho, nos nossos medos. É preciso colocar luz. Esse autoconhecimento faz com que nós coloquemos luz nesses entraves, né? Para clarear a nossa estrada, o nosso caminho, né? Que nós possamos tirar proveito desses ensinos, né? Que nós possamos fazer essa transformação tão necessária para que a nossa luz brilhe, como está dita no Evangelho. Essa máxima é dita para todos nós. É que Deus acredita nessa nossa possibilidade, que nós podemos ser luz. Então nós precisamos acreditar. Esse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é preciso que nos amemos, para que então a luz se faça. Nós colocarmos luz nesse medo, amar a si, amar ao próximo, amar a Deus, é um grande passo de autoiluminação. É um grande passo, porque amar o próximo tem que ser com exemplo, né? Tem que ser no testemunho, tem que ser com palavras, atos e pensamentos. Nós podemos nos movimentar em direção a essa sociedade, porque nós todos somos responsáveis uns pelos outros. Nós todos estamos aqui para que a fraternidade se faça também. Nós viemos para botar luz no caminho que fora escuro no passado. Chegamos nessa existência com compromissos iluminativos, compromissos de refazer caminhos, de iluminar a nossa caminhada. Então, nós que recebemos as condições, a inteligência, e viemos com isso, e esse saber não é para que a gente subjugue o outro, para que domine o outro, para demonstrar que tem conhecimento. Isso flui, né? Quando nos iluminamos, isso flui em nossa vida. Então sabemos que nós todos estamos predispostos a colher essa luz. Por isso, quem sabe mais ou quem mais possui valores morais deve com naturalidade irradiar pensamentos, palavras, ações, atitudes e gestos que atinjam circunstantes de modo agradável e edificante, como uma chama abençoada. Então, é para que as nossas virtudes possam se esparzir. Manda que nós tenhamos, né? A gente precisa se esclarecer e não se deslumbrar.
toda vez que nós temos uma oportunidade, que Deus nos abençoa, que nos intui, que nós logramos êxito, que vencemos uma limitação, fez-se luz em nossa vida. Então, com humildades agradecemos e que cada vez mais nós hoje projetando, porque a doutrina ela projeta a luz numa imensidade de pontos obscuros, não lança inconsideravelmente, mas tem as suas gradações, com prudência, os espíritos se conduzem e vão nos dando as instruções. Só gradual e sucessivamente as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando outras para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade, não é? Então, nós temos esse compromisso, né, com a luz. André Luiz diz para nós o seguinte: temos particularmente esse nosso centro coronário, que é um ponto de interação com as forças dominantes, que nós possamos estar conectados com a luz, conectados com o fluxo divino, para então fazer essa harmonia de todos esses centros de força do nosso corpo, e então harmonizados, organizados com a luz, isso possa se refletir nos nossos sentimentos, nas nossas ideias, e possamos esparzir por todo o ambiente que nos circunda. Então, que nós possamos fazer que se faça saúde em nosso corpo, saúde em nossa mente, e esparzir vibrações saudáveis e salutares de cura, de amor, de compaixão e de solidariedade para todo o universo. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos guarde e que possamos seguir firmes sempre a caminho da luz, sempre buscando nos iluminar, e que isso possa ser cada vez mais frequente no nosso modo de sentir, pensar e agir. Muita luz e muito obrigada.